Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, exaltado seja o nosso Salvador, Senhor, o único mediador entre Deus e homens. Jesus, o Filho do homem, Cristo, o ungido de Deus, sabedoria no seio do Pai, gerada antes mesmo do princípio, o qual nós o confessamos publicamente todos os dias, o qual ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele está no mais alto, no trono celestial, está acima de todos. O Pai é a sua cabeça e ele, a cabeça da unidade da fé, que o persevera segundo a fé opera em nós. Ele está no centro, governando, está de pé como quem pisa uva nos lagares. Salmo 101, Davi promete andar perante a Deus com sinceridade e opor-se aos ímpios. A Bíblia diz: muitos são os que louvam aos ímpios. Jamais devemos concordar com as atitudes ímpias. Devemos sim rejeitar o mal, devemos sim odiar o mal e apegar ao bem, sujeitando a Deus, a Cristo, e resistindo ao diabo, e ele foge daqueles que perseveram segundo o amor, segundo a revelação, que é a verdade. O Espírito é a verdade. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A única forma de andarmos em verdade é andando em Espírito. O Espírito é a verdade, o Espírito Santo, o Espírito do qual Deus, o Altíssimo, nos atrai até Cristo. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero, como templo, como morada do Deus Altíssimo, através do Espírito Santo, o advogado, o conselheiro. Temos que ter zelo como templo do Espírito Santo. Não podemos permitir jamais que o adversário venha a utilizar a nossa boca, venha utilizar o nosso corpo. Somos morada santa, porque muitos são os que naufragam na fé e perseveram segundo tudo quanto é imundícia do corpo, e assim não podeis ser morada santa para seu Espírito. Como Jesus disse, uma casa quando é limpa, quando é adornada, e aqueles espíritos imundos que ali saíram e ficaram a vagar, se eles voltam para aquela casa novamente, eles trazem outros 7 espíritos piores ainda, e o estado daquela casa se torna pior do que quando era o primeiro. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Cabe a nós, através do Espírito Santo,
exercer o direito, exercer a justiça, exortar aqueles que usam da mentira, da falsidade, porque aquele que tem o dom da justiça, ele tem o discernimento para discernir entre os espíritos, para examinar os espíritos, para discernir entre o bem e o mal. E aquele que tem o dom de justiça, que exerce a justiça, né? E assim nós apresentamos as nossas orações todos os dias. Nós vigiamos e orando sem cessar, apresentamos as nossas petições ao Senhor. Pedimos para que a sua justiça seja feita na terra, que o seu reino seja feito assim na terra como no céu, né? Porque ele é aquele que, quando nós ligamos algo aqui na terra, é ligado no alto dos céus. Quando nós desligamos algo aqui na terra, é desligado no alto dos céus. A chave de Davi, do qual ele está nos dizendo por esses dias, sobre a estrela de Davi, né? Porque ele é a estrela da manhã, ele é aquele que nos dá o poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para, como edifício do Deus vivo, tornamos a própria justiça do Deus vivo, né? Exercemos a justiça, exercemos o direito, e ele é aquele que está purificando o templo, ele é aquele que está através do fogo examinando todas as obras, né? Através do fogo conhecereis, porque todo aquele que edifica deve edificar sobre o alicerce já lançado, que é o Evangelho. Aquele que se edifica sobre o ouro, sobre a prata, sobre o feno, sobre a madeira, né? Ele não persevera, seus pés escorregam, tropeça-se e cai. Aquele que louva, né, as atitudes ímpias, aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, os obreiros da iniquidade, não prevalece, né? Suas obras são desfeitas, derrete-se como cera quando o fogo se aproxima. E Jesus, como está escrito, ele cumpre, ele é a própria palavra, ele diz, né? Outra vez vereis os que servem o Racham, o maldoso, e o Tissadique, o justo. Outra vez vereis a diferença entre os que servem e os que não servem. E assim ele está operando no meio de nós. Assim ele exerce o direito, o juízo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, Oceania e Europa. Ele é aquele que a Bíblia diz que toda língua o confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Não vai haver necessidade, né, de alguém dizer: por que não procuras a Deus? Ele mesmo ensinará a cada carne, a cada fôlego de vida, né, através do Espírito Santo. Não vai haver nem alguma criatura que não o conheça. Esta é a promessa dos últimos tempos, que ele derramaria o seu Espírito, e assim ele derramará sobre toda a carne. Ele aplana os caminhos aos teimosos, aos invejosos, aos mentirosos, aqueles que amam uma briga, do qual amam o pecado, os bruxos, os ocultistas, os homossexuais, todos, né, aqueles, os que proferem mentira, aqueles que anunciam as inverdades, se não se arrependerem de seus maus caminhos,
perecerão, né? Porque o Senhor é aquele que galardoa a cada um segundo os atos de justiça, segundo a sua equidade, segundo a sua imparcialidade. Não te indignes quando vês as leis de uma província violadas, porque acima sempre tem um que vigia, e acima daquele que vigia, outro mais alto ainda, que está acima de todos e tudo opera no meio de nós. Assim, nós perseveramos dia após dia em oração, do qual chega-se com um aroma agradável diante as narinas do Deus Altíssimo, através do Cordeiro de Deus que está com o governo sobre os seus ombros, e ele dá ordem ao seu anjo, o anjo do concerto, o anjo do qual está aplainando os caminhos para a vinda do Senhor. Aquele que, como ele nos disse ontem, aquele que vencer, dar-te-ei a estrela da manhã, assim como o Pai lhe concedeu, para governar sobre todas as nações. E assim nós perseveramos dia após dia segundo os atos de justiça, como ele sempre nos ensina. Compra ouro puro e refinado, 7 vezes mais no fogo, que é a sabedoria do alto. Compra colírio para ungir os vossos olhos. Compra vestes para tampar a vossa nudez. Mas também está escrito: aquele que estiver santificando, santifique-se mais ainda. Aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda, enquanto há tempo. Mas aquele que estiver na imundícia, suje-se mais ainda, enquanto há tempo. E ele é aquele que galardoa, dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E em mais um dia, perseverantes, segundo os atos de justiça, como ele sempre nos ensina, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o Espírito Santo. Porque ninguém se produz bons frutos por si mesmo. Ninguém serve a 2 senhores, a um a vez de amar e o outro odiar. Ninguém servisa a Deus e a Mamon. E assim nós perseveramos dia após dia segundo os atos de justiça, segundo a sua equidade, segundo o Espírito reto e inabalável, porque não somos daqueles traidores da fé, do qual bem Paulo diz que sente desgosto, e assim são muitos nos dias atuais, os falsos depoentes, porque aquele que rejeita a verdade, que rejeita o próprio Filho amado, aquele que não faz o que Deus determinou, que disse: este é meu Filho amado, em que me comprazo e me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Aquele que não testemunha que o seu testemunho é verdadeiro, está chamando Deus de mentiroso. E grande é a queda e a ruína para aqueles que se opõem. Os arrogantes, os orgulhosos, os presunçosos, aqueles cujo o seu Deus é o seu estômago, aqueles que comem da carne e arrancam a lã, e o Filho os vencerá com o sopro de sua boca, as suas narinas, que sai o fogo, que prova as obras de cada um, e dele não se permite zombar. Assim como o Pai que estava do alto, a Bíblia diz que ele ria dos arrogantes, daqueles que zombavam e insultavam, os acusadores ali do Filho amado. Assim é nos dias atuais, o Filho lá do alto está rindo daqueles que se opõem, dos arrogantes,
dos zombadores, daqueles que apontam o dedo, né, contra os santos do Senhor, daqueles que não se gloriam em nada. Antes, se tiver de gloriar, gloria na fraqueza, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo os atos de justiça, segundo a retidão, segundo o Espírito reto e inabalável que produz em nós os frutos de justiça. Pelo que nós seguimos o Mestre, né? Nós não passamos adiante do Mestre, nós perseveramos com temor, porque o fim é teme a Deus, a Cristo, e desvie do mal, mas com entendimento de próprios olhos não desviam do mal e acabam cada vez mais engodados nas suas próprias mentiras, nas suas próprias mentes corrompidas, cauterizadas, o qual toda vez que é lida a lei de Moisés está com a mente cauterizada e não pode ver nem ouvir, né, o Espírito, porque muitos são aqueles que não têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, porque seguem os seus próprios deuses e não conseguem ver a revelação, aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, né, do qual Ele coloca a palavra em nossas bocas, nós o ouvimos a todo momento e acatamos as suas advertências, das quais nós permanecemos no caminho, andando em retidão, em sinceridade, na reverência, do qual Ele sonda o intento da mente e do coração e vê que há sinceridade em nós. O Espírito Santo confirma ao nosso espírito, o pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores, porque quando analisamos, porque a Bíblia diz, examine-se a si mesmo, e quando a nossa consciência analisa, é certo que a Bíblia diz, quem pode declarar tem a consciência limpa, mas se tropeça em algum ponto pela graça, estáis como os cumpridores. Já pela lei, se tropeça em algum ponto, está cometido de desobedecer a todos os mandamentos e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz também, não temas quando a casa enriquece, quando a sua glória engrandece, porque quando for, nada levará consigo. E assim nós perseveramos, como Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, tomai sobre vós a minha canga, porque muitos são os que estão sobre um jugo e um fardo pesado, do qual Jesus dizia aos religiosos e diz aos que estão hoje no ministério da iniquidade. Vós sois aqueles que colocam um jugo, um fardo pesado, sobre o meu povo e não move um dedo para ajudá-los. Vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Vós sois aqueles que participam do ministério da iniquidade, onde muitos são os que dirão naquele dia e naquela hora que somente o Pai sabe, Senhor, mas eu fiz cura, libertações em seu nome, eu louvei, eu adorei. E Ele dirá, malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, porque muitos são os que acumulam iniquidade sobre iniquidade. Mas nós perseveramos segundo a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Tudo pode ao que crê.
aquele que crê é inabalável, né? Aquele que crê amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, amando o próximo como a ti mesmo. Guarda estes mandamentos e sejais cumpridores, e assim alcançarás o reino dos céus. Porque a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Um dia, com graça e sabedoria, perseverai no amor, ouvis as advertências do Espírito Santo, aquele que tem ouvidos, e perseverai segundo os atos de justiça, porque assim sois mais que vencedores em Cristo Jesus. A estrela da manhã, raiz de Jessé, o renovo, aquele que nos concede graça e sabedoria para dia após dia, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.